Galera, hoje o vídeo desse canal vai ser um vídeo diferente. Vai ser um bate-papo, na verdade, não uma reflexão que eu tava aqui. Já faz um bom tempo que Deus tem falado comigo sobre isso. E eu venho refletindo, sabe, sobre isso que Deus tem falado comigo. Sobre os tempos difíceis, né? Sobre o caminho mais longo, né? E Deus me trouxe à memória, porque eu tava questionando, né? O porquê de algumas coisas estariam acontecendo na minha vida. Gente, sabe aquela fase que você fala assim, Deus, por que que eu tô passando por isso? Por que que eu tô passando por tanta luta? Por que que eu tô passando por tanto confronto? Por que eu tô passando por algumas situações que eu não tô entendendo, né? Eu posso dizer que 2025 pra mim, por mais que foi um ano muito bom, de muitas realizações de sonhos, muito cumprimentos de promessas, foi um ano de deserto, né? Foi um ano difícil pra gente, né? Tem sido um ano em que Deus tem nos apertado, que Ele tem nos ajustado, sabe? Que Ele tem nos feito descer pra oração mesmo, gente. Literalmente, foi um tempo de busca, de muita busca no Senhor e de muitos desafios na minha vida, né? Desafios com a empresa, desafios familiares, desafios em diversas áreas da nossa vida, né? Com a saúde, né? Comigo em relação à saúde também, por conta das minhas alergias que eu tive na gravidez, que eu tô enfrentando até hoje. Mas graças a Deus eu tenho recebido alívio e sustento da parte do Senhor em relação a isso. E eu me peguei numa conversa com Deus onde eu falava assim, Senhor, por quê? Né? Por que passar por tudo isso? Por que esse caminho? Por que tem que ser esse o caminho da dificuldade, né? Por que o caminho da espera, o caminho pra gente seguir pro milagre é tão doloroso? E o Senhor me fez olhar para a vida do povo de Israel. Deus me fez olhar lá para trás, quando o povo começou a orar por libertação, quando o povo estava na escravidão e eles oravam por libertação. E o Senhor ouviu o clamor deles, né? Foi de encontro com o povo de Israel. Mas eles se esqueceram que o caminho da libertação nem sempre é um caminho mais fácil. O caminho até a terra prometida nem sempre vai ser o melhor caminho, né? E Deus me fez lembrar de uma passagem aonde eu vou ler aqui para vocês. Êxodo 13, versículos 17 e 18. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era o caminho mais curto, vamos dizer assim, né? Que estava mais perto, porque Deus disse, para que vendo a guerra tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto da terra do Egito. Gente, vocês entendem a profundidade desse texto? Vocês conseguem entender que a profundidade de como Deus trata com a gente, a profundidade de como Deus, ele é um Deus zeloso, um Deus que conhece o nosso coração, um Deus que sabe, que ele vê além da nossa perspectiva, que ele vê além da nossa visão, do nosso pensamento e quanto o nosso pensamento ele é limitado. O povo orava por libertação. Deus ouviu o clamor do povo, do seu povo, né? Só que Deus poderia levá-los pelo caminho mais fácil. Não, Deus quis levar eles pelo caminho do deserto, o caminho mais difícil, o caminho mais longo. O deserto, gente, vocês sabem, o deserto é árido, o deserto é quente. O deserto você não vê nada ao redor, você só vê aquele mundo de terra, aquele calor, você não tem água, você não tem sombra, você não tem nada, você tem literalmente o sol na tua cabeça. Para chegar com isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, mas por que o Senhor não me levou por um caminho mais fácil? Por que a minha vida é tão difícil? Por que eu não poderia ter ido por aquela porta? Ou por que eu não poderia ter ido por aquele caminho? Mas a gente não tem ideia, gente, das coisas a qual o Senhor nos livra.
sabe? O povo poderia ir, ele poderia ter levado o povo para o caminho mais fácil, sim, mas o caminho mais fácil, eles iam encontrar os seus adversários. O caminho mais fácil talvez pudesse matá-los, pudesse jogar fora toda a estratégia, todo o plano de fuga. O caminho mais fácil muitas vezes poderia ter sido o fim daquele povo, porque eles iam de encontro ao inimigo deles, eles iam de encontro para a guerra. E a gente fala assim, nossa, mas eu tô passando por tanta coisa difícil, mas será que a porta mais fácil talvez não te mataria? Será que talvez o caminho mais fácil não te faria nem chegar, nem ter a oportunidade de chegar aonde Deus quer te levar? Talvez o caminho mais fácil fosse o caminho que você fosse chegar mais rápido, mas provavelmente o caminho onde você não poderia chegar na terra prometida, na terra que Deus escolheu para você. E olha como Deus é lindo. Deus leva o povo para o deserto, mas Deus, ele traz toda a providência que o povo precisava. O Senhor os levou para o deserto com sandálias, com roupas. O Senhor os levou para o deserto. A palavra vai dizer que durante o dia, o Senhor fez uma nuvem, uma coluna de nuvem para guiá-los durante o dia, para o quê? Fornecer a sombra. E depois uma coluna de fogo durante a noite para guiá-los e iluminá-los à noite. E a glória do Senhor ia à frente deles, acompanhando, ou seja, além do Senhor fornecer sombra, além do Senhor fornecer luz à noite, o Senhor também forneceu a presença dele. E assim também é com a gente, quando o Senhor nos leva para o deserto, né? Porque, gente, eu falo, não existe acaso na vida do crente, não existe acaso na vida daqueles que o Senhor cuida, daqueles que entregaram a vida para o Senhor. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, até os momentos difíceis da nossa vida se tornam um propósito, sabe? O tanto que o povo cresceu e foi forjado no deserto, o quanto eles tiveram experiências profundas com o Senhor, e Deus os sustentou em todo o deserto. O Senhor foi com eles em todo o deserto. O Senhor supriu todas as necessidades do povo. Quando o povo reclamava que não tinha comida, Senhor, o Senhor vai me deixar aqui no deserto para morrer porque não temos comida? O Senhor mandou maná do céu. E era a porção exata que eles precisavam para cada dia. E o Senhor falou, não pegue a mais, pegue exatamente a quantidade que vocês vão precisar comer para esse dia, porque amanhã vai ter mais, amanhã vem uma nova provisão do Senhor. E todos os dias pela manhã, o Senhor mandava o maná. Ainda teve aqueles que não conseguiram confiar e tentaram pegar mais. E o que aconteceu? A comida estragou. Por quê? É a porção exata para aquele dia. É a porção exata para aquele momento em que eles estavam vivendo. Depois reclamavam no deserto que não tinha carne, né? E o Senhor mandou que as codornizes, assim, ó, de bandeja para eles. Então, a cada dificuldade eles clamavam a Deus e o Senhor estava ali, provendo. Por quê? Para mostrar para eles que eles não estavam sozinhos. E é assim com a gente no deserto. A gente se apavora pela nossa fraqueza de coração, pela nossa limitação, assim como o povo no deserto. E eu me peguei em um momento da minha vida em que eu me peguei reclamando. E o Senhor me fez olhar para a história do povo de Israel no deserto e eu falei, Senhor, me livra de ser esse povo. Eu não quero ser como esse povo no deserto, porque eu tenho sido assim. Eu tô no meu deserto, eu tenho, o Senhor tem me dado maná, o Senhor tem provido todas as minhas necessidades, a tua presença tem estado comigo, o Senhor tem mandado a nuvem durante o dia para que o sol não me queimasse, o Senhor tem mandado fogo durante a noite para que eu tivesse clareza para caminhar à noite, e o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades, as necessidades da minha família, de acordo com aquilo que a gente precisa, nem mais e nem menos, é exatamente a porção que a gente precisa para esse tempo. E eu tenho reclamado como o povo de Israel, Senhor, me perdoa, guarda o meu coração. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes a gente nos depara em alguma dificuldade no nosso deserto, mas a gente se esquece da provisão do Senhor, a gente se esquece que a presença do Senhor, ela está conosco.
Sabe, a gente passa por dificuldade, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor conosco, dentro de nós. Sabe, o Senhor ouvindo as nossas orações e suprindo as nossas necessidades. Então, e nesse meio tempo, o Senhor nos forjando para que a gente pudesse chegar com maturidade no lugar que Ele preparou para nós, na terra prometida que o Senhor preparou para nós. Eu não sei o que Deus prometeu para você, eu não sei qual foi a promessa que o Senhor te fez, mas eu sei que você está num deserto. Eu sei que há um caminho para que você possa chegar até a terra que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor te prometeu. E não vai ser confortável, porque vai te tirar da sua zona de conforto, mas porque o Senhor quer que você dependa 100% dele. O Senhor quer que você dependa dele no deserto, porque ele te trouxe para o deserto para que você dependesse dele. Ele não te levou para o caminho mais fácil para que você fosse engolido pelos seus inimigos. Ele te livrou, ele está te dando livramento. E às vezes o caminho para o livramento é um caminho difícil. É um caminho que não vai ser confortável, mas você vai estar 100% protegido pelo Senhor. Você vai estar 100% amparado pelo Senhor no deserto. O Senhor é aquele que ele nos leva para o deserto, mas ele nos ampara nesse processo. E ele trata conosco. O povo de Israel, ele estava sendo liberto da escravidão e ele também estava sendo tratado por Deus. A gente ora por libertação, mas o caminho da libertação, ele é difícil porque ele vai quebrar, ele vai nos tirar da nossa zona de conforto. O Senhor, ele vai nos fazer andar por fé, por passos de fé. Ele vai quebrar o nosso egoísmo, ele vai quebrar o nosso ego, ele vai quebrar as nossas mazelas, ele vai quebrar o nosso eu, para que a libertação venha, para que nós possamos estar totalmente libertos para chegar no lugar perfeito, no lugar da promessa do Senhor. Então reflita sobre isso. Às vezes você está passando por um deserto e você está falando: Senhor, por que não pode ser mais fácil? Por que eu não posso ir por um caminho mais fácil? Então guarda isso no teu coração. Você está num caminho difícil, mas olha quantos livramentos o Senhor te deu. Você está indo por um caminho, você queria ir por um caminho mais fácil, mas talvez o caminho mais fácil você fosse sido engolido pelos seus inimigos. E o Senhor, ele é Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele vê além ele vê o nosso dia de amanhã, ele tem todos os nossos dias contados. Ele ouve conversas que não ouvimos, ele vê coisas que não conseguimos ver. Então, talvez você quer ir por uma porta, mas o Senhor está te colocando em outra porque Ele está te livrando de algo muito grande. Ele está te livrando dos seus inimigos, Ele está te livrando de, sabe, de coisas terríveis que pode acontecer com você no caminho mais fácil, sabe? Então, agradeça a Deus pelo seu deserto. Acho que esse é o tema da mensagem que eu quero deixar aqui. Agradeça a Deus pelo deserto e fala: Senhor, o que eu posso aprender no caminho que eu tô seguindo, no caminho difícil que eu tô seguindo, sabe? Ore a Deus, fala: Senhor, eu tô no caminho, eu tô nesse deserto porque o Senhor me colocou, porque eu sei que tem coisas que a gente pega com a nossa mão, tem prova que a gente pega com a nossa mão, mas esse vídeo é sobre o deserto que o Senhor nos coloca. Esse vídeo é pra gente agradecer a Deus, muitas vezes, pelo caminho mais difícil, porque é o Senhor nos moldando, é o Senhor nos sustentando, é o Senhor nos fortalecendo, é o Senhor nos libertando, é o Senhor nos preparando para a terra em que Ele vai nos dar. Deus te abençoe.